E foi. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Estamos aqui para mais um Brindando com Histórias. Qual o poder das histórias na nossa vida? E hoje vamos falar especialmente das histórias como difusoras de conhecimento. É o poder das histórias de disseminarem o conhecimento, a partir de uma ótica muito especial da fitoterapia, da cura pelas plantas. Nós somos do Florescendo Ser, um espaço voltado para a autocura, e temos aqui o Otoniel Siqueira. Boa noite. O Dan Santos. Boa noite, pessoal, tudo bem? E eu estou aqui, eu que sou do Florescendo Ser e sou criadora do curso O Poder das Histórias. Ela é a Nivanda Maria. Tá Sim. aqui. Comentá-la, né? Isso aí, a Nivanda Maria. O cabelo está mais ou menos igual àquele da foto, então acho que dá para ver. Tá linda. Mas é isso, meus amigos, meus amores. É o seguinte, eu sou Nivanda Maria, sou criadora do curso O Poder das Histórias, que fala que contar histórias é um pouco mais do que apenas contar histórias para crianças. A narração de histórias tem um poder muito grande. E é sobre isso que nós falamos todas as quartas-feiras. Vamos lá? Vamos começar? Vamos sim. Então vamos lá. Você já recebeu alguma contribuição quando não se sentia muito bem? Uma contribuição do tipo, ai, olha, toma esse chazinho que é tiro e queda. Ou se não, nossa, minha vizinha também teve os mesmos sintomas que você. Sabe como ela se curou? Ou ainda, você já ouviu falar na história daquela mulher que teve a mesma coisa que você teve? Ou se não, minha avó sempre dizia, preste atenção, que uma planta do seu quintal pode ser a sua salvação. Ou ainda, o tempo, minha neta, cura tudo. Ou se não, nada como um dia atrás do outro. E por aí vai. Este é o conhecimento popular, não é? O conhecimento popular que foi se disseminando, se espalhando através da troca de informações e principalmente através das lendas e das histórias. Já imaginou que maravilha? Você que é educador, poder usar desse recurso do conto popular para passar da sabedoria popular para os seus alunos? Já pensou nisso? Pois então, foi também na busca do bem-estar que surgiu a fitoterapia, que estuda o poder de cura através das plantas. Mas eu vou aproveitar agora, vou pedir para o Dan Santos e para o Toniel Siqueira me auxiliarem um pouquinho para a gente poder falar sobre a fitoterapia. Dan, vamos explicar um pouquinho mais? Claro, vamos nessa. Pessoal, é o seguinte, olha, a fitoterapia é uma prática terapêutica que se utiliza das propriedades medicinais das plantas para obter a cura de várias doenças. Segundo a história, a terapia pelas plantas surgiu antes do nascimento de Cristo, baseada no conhecimento popular de que as pessoas tinham sobre os princípios ativos de determinados vegetais. A propósito, fitoterapia é uma palavra originada da junção de duas palavras gregas, a saber, phyton, que é planta, e terapeia, que é tratamento, ou seja, tratamento através das plantas. Ela ganhou destaque na medicina tradicional chinesa e, com os avanços das pesquisas científicas sobre o assunto, o método de cura pelas plantas começou a ser adotado por vários países. No Brasil, a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicas só foi aprovada em 2006. Os medicamentos fitoterápicos têm ganhado cada vez mais espaço no mercado de produtos naturais
estimulando pesquisas e estudos sobre as propriedades terapêuticas das plantas. Que legal, né? Muito. Muito legal. E tem muitas vantagens, né? As plantas, tanto que a gente vê a briga pelo domínio da Amazônia, todo mundo, É. todo mundo quer, na verdade, não deixar, primeiro não deixar que ela seja destruída, e depois tem um domínio dos governos, das indústrias farmacêuticas, pelo controle da biodiversidade que existe lá, que é muito grande, né? Tem muita coisa ali. Na verdade, é muito pouco conhecido tudo que tem. Uhum. Eu acho que eles chegam a uns 40%. Eu acho que o Gilson falou, acho que de 30% a 40% do que existe conhecido. O resto ainda é desconhecido, é muita coisa isso. E quais são as vantagens da fitoterapia? Vocês sabem? A fitoterapia é uma prática milenar com muitos efeitos benéficos comprovados cientificamente. Isso por si só já representa uma grande vantagem para a sua utilização, não é? Estes são alguns dos benefícios, dos tantos benefícios da fitoterapia. Forma de tratamento mais barata, plantar um pezinho de boldo no quintal, tirar as folhinhas e fazer um chá, é muito mais bacana, gostoso, reconfortante do que ir lá no mercado comprar um saquinho de boldo. Fora que o que você compra no mercado é muito aquém do que você plantaria na sua casa, não é? Tem menos efeitos colaterais, a fitoterapia, comparada à alopatia, né? Aos remédios que a gente toma. O tratamento individualizado não causa dependência. A matéria-prima pode ser obtida facilmente, como eu falei. Aqui do lado de casa, por exemplo, na esquina de casa, tem um pé de goiabeira, tem uma goiabeira, pé de goiaba. E uma vez eu lembro que o pediatra da nossa filha falou, vocês precisavam fazer chá da folha de goiabeira. Desci, peguei as folhas, lavei, né? Lógico, higienizei e fizemos ali. Muito mais fácil do que ir atrás de uma farmácia de achar as coisas, enfim. E é oferecida também como prática integrativa e complementar pelo SUS. Mas tem alguns riscos e cuidados também. Não é assim também que sai comendo qualquer plantinha, fazendo chá de qualquer coisa, né? Embora seja um tratamento natural, o uso incorreto de plantas medicinais pode sim desencadear alguns efeitos colaterais, como enjoo, irritação gástrica, alergia, intoxicação. Então, na verdade, como tudo na vida, você tem que ser ponderado, né? E tem que ter conhecimento, porque não dá para sair aí comendo qualquer planta, não é? Pois é, mas hoje nós queremos dar ênfase ao poder das histórias na difusão do conhecimento, na perpetuação e desenvolvimento da fitoterapia. Então, eu trouxe duas histórias para compartilhar com vocês. Uma história vem lá do norte da Índia e fala sobre fala sobre o limão. Vamos lá? Um pouquinho antes de se formar, um jovem e brilhante estudante de medicina foi procurado por um médico idoso que vivia em uma aldeia distante. Ele disse ao jovem que desejava se aposentar e precisava de um assistente que pudesse não só ajudá-lo no momento, mas que depois pudesse ocupar o seu lugar como médico do povoado. Ai, o jovem ficou encantado, que maravilha! Logo mais eu vou me formar e já tenho um emprego garantido. Ai, assim que pegou o diploma, o jovem arrumou seus poucos pertences, colocou numa carroça, que era conduzida por um búfalo, e foi para o tal povoado, para a aldeia, para o seu novo emprego. Ai, que viagem maravilhosa! Que delícia aquela viagem, toda colorida por sonhos. Como seria a vida dele? Como seria esse lugar? Ele poderia ter uma casa, ele poderia ser uma contribuição. Que maravilha, ele poderia estudar mais. Claro, ele teria dinheiro para poder se dedicar aos seus estudos. Que maravilha! E assim, ele foi indo por esse caminho pela estrada, lentamente,
e sempre pensando nas coisas boas que o esperavam. Quando estava chegando, avistando a tal aldeia onde ele iria morar e trabalhar, ele levou um susto. Ai, ai, ai. Era uma paisagem verde clara que se mostrava à sua frente. Quando ele olhou e disse: Ah, não é possível, não é possível. Ai, 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 que horror, não pode ser. Eu estou cercado de limoeiros. Não tem ninguém doente nesse lugar. Todo mundo sabe que o limão cura todas as doenças, que o limão é o melhor remédio natural que existe. Ai, por que que esse médico não me avisou? Por que que ele me fez vir até aqui? Ai, o jovem ficou realmente transtornado. Desceu da carroça quando chegou na aldeia, desceu, foi direto ao consultório do médico. Olhou para ele, nem cumprimentou e já foi logo dizendo: Que papelão, hein, doutor? O médico olhou e disse: Pois não, meu jovem? Pois é, que papelão, o senhor me convida para vir aqui para trabalhar, para me trazer para um lugar rodeado de limoeiros? Eu não entendi, disse o médico. Como não entendeu? Todos os grandes sábios, doutor, dizem e comprovam que o limão é o melhor medicamento natural que existe. Eu venho aqui para fazer o quê? Se existem tantos pés de limão, com certeza a população não vai adoecer nunca. O médico, então, olhou para ele, ficou com os olhos brilhantes e disse: Ah, meu jovem, que ingenuidade a sua! Não se preocupe, não se preocupe. Aqui neste lugar, infelizmente, as pessoas não sabem dos poderes de cura do limão. Sabe o que eles aproveitam do limão? Apenas as sementes. É, as sementes que têm um gosto amargo e que sempre provocam problemas gástricos. Pois é, a informação, o conhecimento é tudo. Viram só? Que legal. Muito bom, né? Legal, né? Essa é a história de Muito, assim, o muito. quanto é importante você. Eu achei muito legal essa história, é uma história que vem do norte da Índia. Ela é contada em alguns sites, tem um site chamado Somos Todos Um, que é um site esotérico que reproduz, que apresenta essa história, e tem o site Doce Limão, da Conceição Trucon, que também tem um trabalho lindo sobre alimentação, não é? E aí a gente pergunta quantas coisas da natureza estão ali à nossa mão que a gente acaba não utilizando por desconhecimento, não é? E agora eu vou contar mais uma história, gente. Essa outra história é uma história que ela é contada em vários lugares. O nome A Pobretona que Virou Rainha vem da Irlanda e tem também uma versão em Portugal. Aqui no Brasil, ela ganhou um outro nome, ganhou o nome de O Pescador e foi recolhida pelo Silvio Romero. Vamos lá? Mais uma história. Era uma vez um pescador. Certo dia, ele pescou algo diferente. Nossa! Era uma joia linda, linda, linda! Um lindo anel de brilhantes e rubis. Assim que viu a joia, o pescador disse: Esta joia só pode ser usada pelo rei. O pescador era viúvo, morava com uma filha, que se chamava Maria. Era uma jovem muito bonita e inteligente. Assim que o pescador chegou em casa e contou para sua filha que havia pescado aquela linda joia, a Maria olhou e disse: Pai, desculpe, mas eu acho que o senhor não deveria dar essa joia ao rei. Por quê? Disse o pescador. Pai, o rei pode não acreditar no senhor. Mas o pescador deu de ombros e foi embora para o castelo para entregar o anel ao rei. Assim que ele entregou o anel ao rei,
qual não foi a sua grande decepção? O rei não acreditou nele. Olhou para o anel e disse: Ah, sei, você pescou essa joia? Interessante, né? É como se no mar tivessem muitas joias assim. Uhum. Bom, vamos ver se eu posso confiar em você. Você tem família? E o pescador contou que morava com sua filha Maria. Ah, certo. Então, vamos ver se eu posso confiar em você. Eu quero que a sua filha Maria venha até o castelo. Venha aqui. Ela não pode vir nem de noite, nem de dia, nem nua, nem vestida. Não pode vir nem a pé, nem montada a cavalo. Se você não cumprir o que eu estou dizendo, você morrerá. Ai, gente, o pescador foi embora desolado. Por que eu não ouvi o que minha filha me falou? Puxa vida! E então, ele chegou em casa e contou para Maria o que havia acontecido. A Maria era muito esperta, era muito inteligente, muito sábia. Maria ficou pensando, pensando, pensando. Teve uma ideia. E disse ao pai: Pai, eu preciso que você vá até a cidade e consiga uma grande quantidade de algodão. Quero também que você arrume um carneiro, mas um carneiro bem grande. Pode ser, pai? Você faz isso por mim? O pai disse: Claro. E o pai foi para a cidade. Logo estava de volta, trazendo com ele um enorme carneiro e muito, mas muito algodão. A Maria foi para o quarto, tirou toda a sua roupa, se enrolou no algodão e ficou olhando para o céu. Vocês sabem aquele momento onde não é noite, não é dia? É naquele momento em que você olha para o céu e vê que ele está começando a ficar claro, mas você ainda vê a lua, vê algumas estrelas. Sabe essa hora? Essa hora que não é noite nem dia. Quando chegou esse momento, a Maria, então, toda envolta no algodão, subiu no carneiro, montou no carneiro e foi para o castelo. Chegando no castelo, todos estranharam aquela moça, mas ela disse que precisaria se apresentar ao rei por ordens da própria majestade. E ela foi. Quando ela chegou na sala do trono, olhou para o rei e disse: Majestade, eu sou Maria, a filha do pescador. Como o senhor pode ver, estou envolta em algodão, nem nua, nem vestida. Vim montada em um carneiro. Não vim a pé, nem a cavalo. E se o senhor olhar agora para o céu, pode ver. Temos o sol despontando e a lua ainda se despedindo. Portanto, não é noite, nem é dia. Uau! O rei ficou encantado com a sabedoria da jovem. Muito encantado, e disse a ela: Parabéns, você realmente é muito inteligente. Eu quero então lhe fazer um convite e lhe dar um presente. Hoje à noite realizaremos uma festa. Eu gostaria de que você fosse a minha convidada. E também, como presente, eu quero que você pense com carinho, com cuidado, e escolha um objeto que você deseje. E esse objeto será seu. Você poderá levá-lo para casa. Maria, então, foi levada para um quarto. Arrumaram-lhe vestimentas belíssimas para que ela pudesse se vestir como uma verdadeira dama da corte. Enquanto Maria se arrumava, mandou chamar um criado. Assim que o criado chegou, Maria disse: Você conhece uma planta chamada dormideira? O criado disse: Sim, conheço. Pois então, eu preciso que você faça um chá dessa dormideira, uma grande caneca de chá. Por favor. O criado foi, fez o chá, entregou a Maria. Na hora da festa, quando Maria entrou naquele salão, uau!
Todos ficaram encantados. Realmente ela era a moça mais bonita do baile. O rei olhou para Maria muito admirado. Quando chegou mais ou menos no meio da festa, a Maria, então, ofereceu ao rei a bebida que tinha sido preparada pelo criado, o chá da dormideira, lembram? O rei estava com muita sede. Pegou a caneca e, num gole só, ele virou. Não demorou muito, o rei adormeceu. Assim que o rei adormeceu, a Maria pediu que os criados viessem, carregassem o rei, o levassem para a carruagem. Ela subiu na carruagem também e pediu que a levassem para a casa dela, onde ela morava. Maria levou o rei para a sua casa. E o rei, dormindo. De repente, no início da manhã, o rei acordou, olhou em volta, ele estava ali, deitado no colo da Maria, numa casa de pescador. Mas o que estava acontecendo? Ele olhou para Maria e disse: Maria, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu estou aqui? Então a Maria disse: Majestade, o senhor me disse que eu poderia escolher o objeto que mais desejasse e que ele seria meu para sempre. Pois bem, majestade, o senhor é o objeto do meu desejo. O rei, que já estava encantado, ficou completamente apaixonado. Os dois casaram-se e foram muito, muito felizes. Ai, que bacana! Muito Que legal essa legal. história, não é? Essa história, essa Muito história, mesmo. ela já foi recontada de várias formas e tal, mas o que eu acho mais bonito dessa história é essa coisa da sabedoria. A dormideira, eu não sei se vocês sabem, é aquela plantinha que ela se fecha quando o sol aparece e ela se abre quando o sol se põe, né? Ou quando a gente bate nela também, né? Você passa a mão assim, ela Ela Exatamente, fecha assim, ó. exatamente. Aí ela abre E devagarzinho. essa É muito sabedoria legal. popular, não é? Como é Mas aí, importante essa transmissão do conhecimento. Através dessa sabedoria popular é que a história conta que a Maria teve um final feliz, não é? Que a Maria conseguiu realizar todos os seus sonhos. Acho que é muito legal isso, sabe, gente? Por isso a importância da sabedoria popular. Eu sempre digo assim, como é importante a gente, enquanto brasileiros, por exemplo, nós sabermos da nossa cultura. O como é importante para o educador quando ele tem a oportunidade de divulgar, de difundir a cultura brasileira. O que dá a sensação, a certeza do pertencimento. Como é importante você saber, sim, a história do Saci. Como é importante, sim, você saber a história da mula sem cabeça. Como é importante você conhecer as lendas do lugar onde você mora, da cidade em que você nasceu, né? O que são as lendas? É como o povo explicava os acontecimentos da natureza. Então, que bonito isso, né? E você pode usar disso, das lendas, das histórias, para passar o conteúdo que você quiser. é Isso é verdade. que é o mais bacana, né? Você pode dar uma aula de química, por exemplo, contando essa história. Mas tem que ficar um alerta, né, Nivanda? A gente não tem comprovação científica de que a dormideira, se fizer um chá daquela dormideira, dá sono. Na verdade, isso Não, é um Otoniel, mas não conto. é nesse sentido que eu estou dizendo do poder Não, eu das sei. plantas.
né? Existe uma aula de geografia, por exemplo, você pode dar. Onde surgiram essas dormideiras, de onde elas são, não é? Por que é a história do... Quantas plantas a gente tem no sertão nordestino, por exemplo? Quantas plantas que podem matar a sede dos viajantes? Imaginem quantas histórias você pode contar, não é? Quantas histórias que podem dar margem para você conversar sobre isso. Você pode dar uma aula, essa história, gente, me inspira tanto. Você pode dar uma aula sobre o feminismo, né? Você pode dar uma aula sobre a condição da mulher. Você pode dar uma aula sobre matemática. Quanto de algodão ela precisou? Já pensaram nisso? Quanto de E cada, algodão ela precisou para poder usar no corpo dela? lógico, e cada educador pode usar dessa história de acordo com o seu olhar e trazer a essência daquilo que está sendo, ou já foi contado pela história, através do seu olhar para aquela sua praia, né? Digamos assim. Se é de Claro. matemática, traz para matemática essa questão. Se é de química, será que a dormideira tem mesmo alguma propriedade química que possa gerar? Vamos procurar. Aí, de repente, todo mundo se envolve e Não é? consegue chamar a atenção para ele, lógico, com certeza. Que bonito. É, ô Toniel, não estou te ouvindo. Ah, mudo. Isso. E tem a coisa da Lua e do Sol também, né? A Lua e o Sol aparecendo no mesmo ponto, né? No mesmo tempo. Você tem que, poxa, quando que isso acontece? Né? Toda vez acontece? Enfim, dá para você fazer várias brincadeiras. Né? Várias. É isso que eu falo. E essa coisa de contar a história é diferente do que comentar uma história, né? Eu posso dizer para vocês, sabe que tem uma história que eu lembro que fala disso, fala de uma planta dormideira, e a moça mandou fazer o chá, e ela conseguiu. E, de repente, gente, contar a história não é muito mais legal? Não é? Você vê ali eu não sei, eu, quando conto, eu vejo claramente o rei ali numa casinha de pescador, sabia? E tem uma coisa que casa de pescador sempre fica muito, muito marcado para mim, que o Otoniel, ele é de São Sebastião. E lá em Caiçara. São Sebastião tem o bairro São Francisco, as histórias, né? E no bairro São Francisco tem muitas casinhas de pescador. E a coisa que mais chama atenção na casa do pescador é que todas elas têm o teto muito baixo. Elas são sempre baixinhas, né? São sempre muito baixas. Então, Muito sempre quando eu conto essa história, eu penso do rei que vivia naquele castelo enorme, né? De repente se vê naquela casinha baixinha. Mas realmente nos remete a essas sensações, né? Não é? O, a narrativa em si, né? Usar o poder da palavra nesse caso, nossa, envolve a gente de uma forma que a gente realmente viaja junto. E na nossa tela mental, a gente começa a ver as coisas, de repente, nossa, É, muito bom. é isso aí. Eu acho que esse é o grande barato da história, é esse, né? É você perceber que a história não tem idade, né? legal. Uhum. Por isso que a gente criou esse programa, o Brindando com Histórias, que é justamente depois de um dia corrido, todo mundo está cansado, não é mesmo? Todo mundo está cansado, estressado, ouve uma história. É um brinde, não é? Um brinde. É um brinde para vocês. Um brinde. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Olivandro, eu só queria dizer aquela hora que eu estava falando de tomar o cuidado, porque na minha fala eu estava dizendo exatamente isso, né? Que as pessoas têm que ter o cuidado das plantas para você não sair tomando ou comendo, ou fazendo chá de qualquer coisa. Né? Na verdade, a gente usou a fitoterapia como desculpa hoje para contar essa história. Aham. Para Né? alinhavar, né? Uma coisa na outra. Não, mas o que eu digo assim, a gente não sai por aí fazendo chá dormideira lá, vou fazer um chá porque eu tô com insônia. A gente não sabe se isso pode te fazer mal ou não. Você vai procurar um fitoterapeuta
que ele vai te dizer exatamente o que você tem que fazer. Né? Procure o profissional da área. Olha, Gente, isso realmente é muito interessante, porque quando eu estive no Peru, em 2008, faz um tempinho já, né? Eu lembro que eu estava subindo uma montanha e a guia falou em espanhol, né? Ela falou assim: olha, pega essa planta. Eu falei: eu não vou pôr na boca. Não, não precisa. Macera ela com o dedo e cheira. Gente, ela é chamada da planta dos alpinistas. Então, assim, bastou macerar um pouquinho a planta, cheirar, o pulmão faz assim, ó. Nossa, abre de uma forma que, ó, tá ótimo. Que legal. Mas a primeira reação que eu tive, eu falei assim, não vou pôr na boca. Eu não sabia que planta era. Imagina, tá andando no meio de uma colina e de repente pega uma plantinha, pega essa planta. Não vou pôr na boca. Não, não precisa, só cheira. Mas é muito legal essa sabedoria, né? Então, realmente conhecer a riqueza que a natureza pode nos proporcionar de uma forma realmente muito próxima. Imagina que eu ia imaginar que um galhozinho pequenininho com umas folhinhas mirradas ia dar tamanha sensação, né? Mas é muito legal. Abriram os pulmões assim, ó. Aí eu respirei olha só. normal, continuei subindo lá na montanha, muito E tem bacana. uma coisa que eu acho que é super A importante, né? Mônica está dizendo aqui, ó, que perdeu a história, mas tá bom ouvir a Ah, que Mônica. pena. Foram Oh, duas puxa vida. histórias hoje. A Hoje eu contei Melânia, duas histórias. a Melânia, ela é lá de, deixa eu ver de onde ela é, de Carnaíba. De Essa Pernambuco. Rosinha pelo convite lá, a Rosinha, a Rosa que convidou ela, ó, direto de Carnaíba. Que legal, né, Hoje eu gente? contei duas histórias, Mônica. Uma história sobre o limão e da falta de conhecimento das pessoas sobre os poderes do limão. E outra, como você ter conhecimento sobre uma planta pode mudar a vida de uma pobretona que virou rainha. Muito legal. Aproveita e assiste, Mônica. A gente vai deixar gravada no nosso canal do YouTube. Daqui a Exato. pouquinho sobe para o nosso canal. Eu acho que existe uma coisa que é super legal nessa pesquisa que eu faço sobre as histórias, que a gente vê, por exemplo, vocês sabem que na época da. São várias épocas que a gente vê, por exemplo, na época da peste negra, por exemplo, que a gente tem, na época da peste negra, a gente tem um, os contos populares noruegueses são reavivados. Ou seja, depois da peste negra, aqueles lugares que eram povoados acabaram sendo dizimados, aqueles povoados foram dizimados. Então, tudo vai virando uma grande floresta, não é? E como é que você vai educar todas as crianças para não correrem perigo? Através das histórias. Então, é aí que eles ressuscitam quem? Os trolls, que são aqueles gigantes que vivem na floresta. É aí que eles, não é? Aí que eles ressuscitam o poder da natureza. Então, tem história, por exemplo, do vento, tem as histórias dos cabritos cabrões. São histórias que os noruegueses vamos dizer que eles vão ressuscitar, vão trazer novamente à tona para poder garantir que as crianças fiquem bem, para poder garantir que as crianças não entrem em lugares que sejam perigosos. É aquela velha história, né, que a gente tinha da história do homem do saco. Só que ao invés de dizer para a criança, olha, cuidado que o homem do saco te pega, isso provoca um trauma terrível na criança, né? Morre de medo do homem do saco. Ao invés de dizer isso, você conta uma história. E aí a criança vai fazer o quê? Ela vai entender que tem lugares que são perigosos, ela vai entender a história, né? E você vai situando a criança de uma outra forma, né? Trazendo de uma forma mais leve, né? Uma questão tão importante, você vai trazendo de uma forma mais leve. É isso, minha gente. Olha, Ivana, eu contei essa história, eu dou aula no CDI, que é o Centro Dia para Idoso, ali de Heliópolis. E eu contei essa história da pobretona que virou rainha para os velhinhos de lá, né?
e eu conto a história com um slide, que agora na pandemia, essa coisa de você não poder chegar muito perto, né? Porque geralmente eu conto as histórias com o livro. Então, eu vou lendo as histórias e vou mostrando a ilustração. Então, com essa coisa da pandemia, agora eles têm um data show, tem um telão, então eu levo os slides, tiro foto do livro e levo os slides. E você estava falando que como é que você fica imaginando, né? Ela chegar na casa, o cara acordar, o rei acordar, e eu estava buscando aqui, enquanto vocês estavam falando, eu estava buscando aqui, cadê o slide que eu passei? E eu achei, ó, olha aqui. Essa é a versão irlandesa, né? Olha, tá vendo a roupa dela. A esperta rainha adormece o marido e o leva para o casebre, onde nascera. Olha que bonitinho. Não, só para ter a foto. Tá vendo como é baixinha a casa? É verdade. Ai, que legal. Olha, a Sandrinha está dizendo que as cartas de tarô são uma grande história. Com certeza, Sandrinha, com certeza. As cartas de tarô são uma grande história que a gente usa para tentar desvendar a nossa própria história. É isso aí. Né? Que bonito, né? E ela disse que até hoje tem medo do homem do saco. O que seria a nossa vida se não uma grande história? Não é? É isso mesmo. Então é isso, essa é a beleza das cartas do tarô, que nos ajudam a tentar até buscar um final feliz, né? Para a nossa história também. É isso mesmo. Que bacana, bom, que bonito. E na semana que vem teremos... gente, posso falar uma coisa? Pode falar. Eu não acredito no que vai acontecer a semana que vem. Por quê? Pode falar. Sabe, fã? Eu sou fã desse cara. Quarta-feira que vem, às 20 horas, teremos no Brindando com Histórias ele, Marco Aurélio, escritor, professor e pesquisador da literatura de cordel e do folclore brasileiro. Para quem não conhece, Marco Aurélio, nosso vizinho aqui da Aclimação, é um figuraça, um cara muito bacana, muito legal. Marco Aurélio tem um trabalho muito importante sobre a importância da literatura de cordel, sobre a importância da oralidade, sobre a forma como ele traz. A Rosa dizendo que também é muito fã dele. Né, Rosinha? Somos mesmo, porque ele é demais, gente. Para quem não acompanha o Marco Aurélio, eu sugiro que procure essa semana ler alguma coisa dele, porque vai ficar encantado. Encantado. E outra coisa, vocês sabem, Marco Aurélio, deixa eu ver, de televisão, ele participou da dramaturgia do Velho Chico. Lembram aquela novela da Globo linda, do Velho Chico? Tem lá nosso amigo Marco Aurélio, tem lá as ideias, tem lá a sensibilidade dele que está lá presente na história do Velho Chico. Lindo, né? E ele vai estar aqui com a gente, para encerrar esse ano, ele vai estar aqui com a gente, fazendo essa coisa maravilhosa, que é contar histórias. Agora, e aí, eu queria falar também, já que a gente falou do tarô, amanhã, ao meio-dia, a nossa amiga Sandra Maria da Silva, ou Sandra Silva, ou Sandra Maria, são todas as mesmas versões da mesma mulher encantadora. Para mim é Sandrinha, não tem como. Sandrinha, amanhã estará com a gente apresentando, falando das histórias do tarô. Olha bacana, que legal. Muito bem. Amanhã, ao meio-dia, estaremos juntos contando histórias do tarô. Gente, hoje é isso. A nossa live foi mais curta, porque as histórias foram no começo, mas a ideia é passar para vocês o poder da história. A ideia foi, através desse encontro, a gente poder falar um pouco sobre o poder da história. E é isso. Eu sou Nivanda Maria, criadora do curso O Poder da História. Se você quiser ouvir as outras histórias, se você quiser saber um pouco do que a gente faz por aí, se inscreve no nosso canal. Conteúdo é o que não falta, viu? Eu posso garantir. A gente já tem quantas lives, Dan? Nossa, já são mais de 50, com certeza, porque temos de segunda-feira, conversando com o Florescendo Cerco, somos 23.
de 23 de segunda-feira, 23 de segunda, amanhã 28, e aqui no Brindando com História brindando, são mais 10 com a do e mais Marcelo. 15 de yoga que eu faço de segunda-feira. Bastante material lá no nosso canal do YouTube. Material aqui não falta. Você pode se exercitar, você pode ouvir histórias, pode se divertir. E a gente espera vocês quarta-feira aqui com o Marco Aurélio. Tá bom? Tá certo. Agradecendo a todo mundo que estava aqui. Olha, obrigada, Beta. Realmente as histórias têm poder, é isso mesmo. O Beta, deixa eu só falar uma coisinha, Beta. A ideia desse projeto, do poder das histórias, foi pensar como que as histórias podem ser uma contribuição, podem fazer a diferença para qualquer profissional, não só para o contador de histórias. Que diferença faz para um advogado, né? Que diferença faz para um terapeuta? Que diferença faz para um educador? Ele poder se apropriar da palavra e saber contar uma história. Essa aqui é a proposta. Legal, né? Muito bom. Que legal. Pode ir, Otoniel. Oi? O que você estava falando, eu fui falar com a Beta e não... Não, eu estava falando, e agradecer a todo mundo que esteve aqui, que chegou, que curtiu, que deu um joinha, a Kátia Damário, a Thelma Félix, a Rosa, a Gabi Santos, Sandra Maria, Roberta Vico, Cristiane Cunha, a Laíde Pimenta, a Helena Medeiros, o Dário Omi, Severino, quem mais tem por aqui? Aqui, a Roberta está aqui, eu tinha perdido a fala dela, a Mônica, a Tiele, enfim, agradecer a todos, a Beta Mendes, todo mundo que participou. Obrigada, meus amores. Curtam a nossa página, distribuam isso, compartilhem essa live com as pessoas e entrem no nosso canal do YouTube, Nivanda Maria, o Poder das Histórias e Florescendo Ser. Você vai ter muita história ali para curtir e se deliciar. É isso aí. Gratidão. Grande beijo para vocês. Até a semana que vem. É isso aí. Um beijo, uma ótima noite. Beijos. Tchau, gente. Tchau. Valeu.